Por muito tempo, todo mundo acreditou em um mito que parecia verdade absoluta. A DC era o lado sombrio, realista, quase depressivo dos quadrinhos, enquanto a Marvel seria o contrário, mais colorida, mais divertida, cheia de heróis boazinhos. Esse mito atravessou gerações. Foi repetido em fóruns, em vídeos e até mesmo em entrevistas. Mas a grande questão é que isso nunca foi real. Esse rótulo veio muito mais da fase dos anos 90 da DC, que ficou marcada por histórias pesadas do Batman. Sagas como Injustice, adaptações de tom realista como a trilogia do Cavaleiro das Trevas, e assim a ideia se consolidou. A DC é dark, a Marvel é light. Só que se a gente volta para o núcleo, para a essência verdadeira de cada editora, o cenário é totalmente inverso. A DC sempre foi o universo dos símbolos maiores, dos heróis que carregam a esperança como norte. E a Marvel, desde a década de 60, nasceu com a proposta de ser o espelho da realidade. Enquanto a DC tratava a esperança, bondade e justiça como forças quase cósmicas que moldam o destino, a Marvel preferiu mostrar heróis com contas para pagar, problemas de família, falhas humanas e, quando necessário, a disposição de matar. E agora, com o Superman e o Quarteto Fantástico dividindo espaço no cinema, estamos finalmente vendo esse contraste ser mostrado de forma fiel nas telonas. Quando você olha para DC, você vê que a esperança não é apenas um sentimento, mas sim uma lei cósmica, um elemento da própria cosmologia. Superman é o maior exemplo disso. Ele não deixa ninguém morrer, nem mesmo vilões genocidas como o Brainiac. Esse é o tipo de personagem que guarda civilizações inteiras em frascos, reduz povos a miniaturas e coleciona civilizações como troféus. E mesmo assim, quando a vida dele está em risco, o Superman é capaz de entrar na frente da bala para impedir que matem Brainiac. Ele chega a peitar outros kryptonianos, enfrentar guerras inteiras, apenas para preservar a vida de um inimigo que cometeu atrocidades. É o mesmo que acontece com o Batman protegendo o Coringa. Não importa quanto o vilão seja psicopata, a regra de não matar é maior que qualquer coisa. E se você acha que o mais bondoso da DC é o Superman ou o Batman, você se engana. É o Flash, o Barry Allen. Ele é o herói que talvez melhor represente esse núcleo idealista da DC. O arqui-inimigo dele, o Flash Reverso, não é apenas um vilão. Ele é praticamente o maior hater da história dos quadrinhos. Foi ele quem voltou no tempo para arruinar a vida do Barry. Fez ele cair da escada quando criança, roubou o pirulito da boca de criança, matou sua mãe, matou sua esposa, destruiu sua vida em todas as linhas do tempo. O Eobard Thawne só existe para atormentar o Barry Allen. E sabe o que aconteceu em plena luta, no meio da pancadaria? O Barry simplesmente tira a máscara, olha para o vilão e diz: "Eu te perdoo." Esse é o nível de esperança e compaixão que define a DC. O idealismo que chega a parecer ingênuo, mas que é o coração da editora. Agora, se a gente cruza a rua e vai para Marvel, o tom é completamente outro. O lema do Stan Lee sempre foi: a Marvel é o mundo fora da sua janela. Aqui, os heróis podem até ter cores vivas, aventuras cósmicas e vilões absurdos, mas eles são falhos, humanos e, muitas vezes, letais. É comum ver decisões duras, pragmáticas, que custam vidas. O Hulk, por exemplo, foi exilado pelos Illuminati porque era considerado perigoso demais. O Capitão América, mesmo visto como símbolo da moral, não hesita em matar quando se trata de guerra. Existe uma cena em que a Pai Psylocke, tomada pela raiva, começa a chacinar inimigos da Orchis, um grupo que estava colocando mutantes em campos de concentração. E quando ela acha que o capitão vai dar uma lição de moral, ele responde apenas: "Então, vingue-os." Isso é Marvel. Diante da brutalidade, a resposta pode ser brutal também. E o Quarteto Fantástico é talvez o maior exemplo disso. Eles são heróis, evitam matar, prendem os vilões sempre que podem, mas se alguém ameaça a família Richards, aí o buraco é muito mais embaixo. Sue Storm já mandou Johnny simplesmente matar uma inimiga, sem pensar duas vezes, porque o perigo era contra o filho dela. Reed Richards, o gênio lógico, já usou o nulificador total, uma arma tão absurda que não apenas mata, mas apaga a existência inteira de alguém, anulando até a essência da alma. É uma arma tão perigosa que até a Galactus abaixa a bola quando vê. E Reed não só usou-a contra o vilão Raph, como ameaçou usar contra a Zona Negativa inteira para vingar a morte do Tocha Humana. Ele chegou a dizer que apagaria todo o reino do Aniquilador do mapa da existência. Essa é a Marvel em sua essência. Lógica dura, consequências reais e, quando necessário, sangue frio.
E ver esse contraste sendo transportado para o cinema é algo incrível. De um lado, o Superman que acredita até na bondade do Lex Luthor, que acredita que a inteligência de Lex pode ser uma dádiva para a humanidade. Ele olha para o maior inimigo e diz: "Eu acredito que existe bondade em você." Do outro lado, a Sue Storm em uma cena de pura tensão ordenando: "Mata ela", para proteger o filho. Esse é o coração da diferença. Na DC, você tem o idealismo absoluto. Na Marvel, você tem a realidade nua e crua. E o mais fascinante é que isso não é só sobre personagens, mas sobre como os universos são construídos. A DC trata símbolos como se fossem forças cósmicas. Esperança, medo, amor, vontade, tudo isso é real dentro do seu universo. São forças que moldam a própria realidade. Na Marvel, tudo é mais terreno, mais humano. O foco está nas falhas, nas responsabilidades e nas consequências de cada escolha. Quando você assiste um filme do Superman, você vê um herói que acredita nas melhores versões possíveis da humanidade, que salva até o esquilo de uma árvore, que impede a morte até dos monstros. Já no Quarteto Fantástico, você vê a brutalidade de uma família que, sim, ama profundamente, mas que vai até as últimas consequências se alguém tocar em quem eles amam. É a diferença entre o herói que representa a esperança e o herói que reflete a realidade. E enquanto a gente vibra com essas adaptações fiéis, eu aproveito para te convidar a conhecer o nosso outro projeto, o canal Casos Reais. Estamos com apenas um mês de vida e já lançamos o nosso 4º vídeo, contando a história impressionante de Eben Myers, um homem que acreditava estar tomando um elixir milagroso, mas que na verdade estava ingerindo veneno. É uma história real, com imagens de época chocantes, que mostram até onde a ilusão pode levar uma pessoa. O link está aqui embaixo. E se você gosta do nosso conteúdo aqui, tenho certeza que vai gostar lá também. No fim das contas, o mito de que a DC era sombria e a Marvel colorida nunca refletiu a essência verdadeira de cada editora. A DC é o lar da esperança incondicional, onde os heróis carregam o peso de sempre acreditar no melhor da humanidade. A Marvel é o espelho da vida real, onde falhas, dores e escolhas difíceis fazem parte do dia a dia, mesmo dos maiores heróis. E agora, com o Superman e o Quarteto Fantástico sendo retratados em sua essência no cinema, a gente finalmente vê essa diferença de forma clara e fiel. É um contraste que não só enriquece as histórias, mas também nos lembra de por que amamos tanto esses dois universos.